Noir era um esquisitão azarado que sofria uma dor de cabeça do capiroto toda vez que ativava sua habilidade. Mas tudo se transformou quando ele tropeçou numa dungeon secreta, onde conheceu uma elfa gostosona presa que ensinou ele a upar fazendo safadeza. Daí, ele começou a conquistar todas as garotas da cidade para virar um monstro overpower. A história toda começou num belo dia quando avisaram pro Noir que ele não ia conseguir o trampo que queria por causa de uns nobres folgados de alta patente metendo o bedelho. Sacando que a família dele estava lisa demais para brigar de volta, Noir ficou filosofando sobre o próximo passo até que sua mana Alice apareceu e deu a ideia dele tentar a prova de admissão da Academia de Heróis. Quando Noir desceu pra cidade, ele deu de cara com sua brother de infância, a Emma dos Peitos Generosos, para contar sobre suas ambições heróicas. E ela soltou que tinha umas informações massa sobre a habilidade grande sábio dele, que basicamente era um Google ambulante sobre o universo. O problema é que sempre que Noir tentava usar essa bagaça, os 2 neurônios dele bugavam completamente, causando uma enxaqueca de rachar o coco. Emma falou pra ele sobre uns manuscritos antigos que ela descobriu que diziam que dar um beijão bem molhadinho em alguém especial era a cura pros ataques de dor. Quando Noir quis testar na hora essa teoria, ela freou ele e sugeriu acharem um lugar mais adequado. Os 2 foram pra um cantinho reservado da cidade e depois de trocarem um beijão bem gostoso e romântico, Noir finalmente conseguiu ligar sua habilidade de grande sábio sem o cérebro explodir. O grande sábio revelou que o método mais top dele ganhar poder pra arrasar no vestibular da academia era desbravando uma masmorra oculta que ficava numa gruta nas redondezas. Várias horas mais tarde, Noir desembarcou na dungeon e recitou umas palavras mágicas que permitiram ele escancarar os portões sagrados do lugar. Dentro da parada, ele captou uma voz feminina enigmática que conduziu ele até o 2º piso, onde deu de cara com uma mulher gostosona de cabelos azuis chamada Olivia, que estava toda amarrada em correntes. A voz mandou ele botar a mão na cachola dela. E quando fez isso, ela se apresentou como uma desbravadora que ficou enroscada na masmorra uns 200 anos atrás durante uma missão solo arriscada. Noir se ofereceu para soltar ela das algemas. Aí ela avisou que as correntes tinham uma praga acoplada que ia finalizar elas se fossem quebradas. Quando ele revelou sobre sua meta de ficar fortão, Olivia se prontificou a passar as skills dela para ele e instruiu ele a grudar a testa dele na dela para começar a transmissão. Noir obedeceu a ordem, fazendo o corpinho dele explodir de energia e habilidades novas. Essas powers incluíam a skill criativa, que libera ele inventar qualquer técnica que imaginar, a skill de doação para repassar as skills inventadas e a skill de modificação para ajustar elas. Daí ela soltou a bomba que ele precisava acumular pontos de vida, fazendo paradas agradáveis, tipo se esfregar em mulheres, se empanturrar de comida ou até empilhar grana. Só que ele bateria as botas se os pontos de vida zerassem. Noir sacou que tinha mais de 500 pontos de vida. Então, ele deu uma chance para a skill criativa criando uma bala de pedra que detonou um slime que partiu para cima dele. Logo depois, Noir percebeu que estava esgotado. Daí ele recarregou os pontos de vida descansando no colo quentinho da Alice naquela noite. No dia seguinte, Noir encontrou a Emma num banco da praça e turbinou os pontos de vida ainda mais, fazendo ela abraçar ele bem apertado, de um jeito que as almofadinhas macias dela pressionavam no corpo dele. Depois disso, ele testou uma nova skill chamada Olho Analítico, que permitia ele espiar as informações de qualquer criatura viva ou objeto. E o fato dela funcionar na Emma deixou ele confiante que ia mandar bem nas provas. No dia do exame, o instrutor anunciou que os candidatos iam ser divididos em times de 3 com a missão de coletar materiais de monstros, e Noir foi rejeitado que nem lixo por todos os patricinhas da área, até que Emma apareceu e ofereceu fazer dupla com ele. Nessa hora, uma garota chamada Lenore chegou e se ofereceu para ser a terceira integrante do grupo. Porém, quando a prova começou, ela vazou e deixou os 2 na mão de um jeito super grosseiro. Então, Noir decidiu explorar a dungeon sozinho, enquanto Emma esperava do lado de fora. Azar o dele, que ele esbarrou com um monstro morto-vivo aterrorizante chamado Ceifeiro da Morte no 3º andar e conseguiu escapar dos ataques de morte instantânea, imobilizando o bicho usando um feitiço de gravidade. Isso permitiu ele finalizar o monstrinho usando um projétil gigante de pedra que consumiu o que sobrou dos pontos de vida dele. No dia seguinte, o instrutor soltou os resultados do exame. E para surpresa geral, o time do Noir foi anunciado como o grupo com maior pontuação por causa da conquista histórica de derrubar um Ceifeiro da Morte. Noir e a família dele ficaram radiantes pelo fato dele ter passado no vestibular da Academia de Heróis até ele ver a taxa de matrícula, que custava mais caro que todos os rins deles juntos. Vários dias depois, Noir contou pro pai dele sobre a taxa de matrícula de 300 mil moedas que vencia em uma semana. E vendo a reação patética do velho, Noir decidiu arranjar a grana por conta própria. Algumas horas mais tarde, Noir foi até a dungeon e contou pra Olivia sobre o pepino dele. Daí ela sugeriu ele caçar uns monstros raros na masmorra e vender eles. Noir não curtiu muito essa ideia porque não queria chamar atenção pra cima dele, especialmente depois do exame, onde ele teve que dar o crédito do Ceifeiro da Morte pra Lenore pra não levantar suspeitas. Por causa disso, Olivia bolou uma ideia ainda melhor, que era pro Noir trabalhar numa guilda de aventureiros chamada Odin.
Quando ele chegou lá, ele conheceu uma recepcionista charmosa chamada Lola, que explicou o esquema para ele. Segundo a Lola, aventureiros fazem várias paradas desde colher plantinhas até massacrar monstros perigosos em dungeons. E o sistema de ranking funciona igual qualquer outra fantasia genérica, onde você pode ir de rank e até rank S, baseado em quanto você evolui com o tempo. Como parte do processo de registro, ela entregou pro Noir um livro para ele anotar suas habilidades. E quando ele fez isso, o humor dela mudou instantaneamente porque ela reconheceu o conjunto de skills como sendo da Olivia, que já foi membro dessa mesma guilda. Ela pediu para ele provar as alegações botando a mão num livro especial chamado Tomo Revelador, que tinha o poder de fazer as skills dele aparecerem escritas, e prometeu se desculpar de um jeito suspeito se as palavras dele fossem confirmadas como verdade. Quando ele tocou no livro, todas as habilidades dele apareceram, e vendo que era exatamente o que ele afirmou, Lola tremeu de vergonha enquanto cumpria a promessa dela. Alguns minutos depois, ela oficialmente registrou ele como parte da guilda. E quando ele falou sobre a grana que precisava, ela recomendou uma quest que envolvia capturar um inseto raro chamado gafanhoto arco-íris, que era incrivelmente difícil de achar. Quando Noir chegou no habitat dos gafanhotos arco-íris, ele criou uma skill de imunidade à enxaqueca que anulou o efeito colateral da habilidade Grande Sábio, permitindo ele descobrir a localização dos bichinhos. Ele foi pro ponto descrito pelo Grande Sábio e começou a coletar os gafanhotos arco-íris, até que Emma apareceu do nada e começou a dar bronca nele porque ele não avisou que ia virar aventureiro. Ela lembrou ele de uma promessa que fizeram no ano passado de sempre andarem juntos e ajudou ele com a quest, deixando ele chupar os lábios dela de novo para reduzir as enxaquecas. Depois da missão, Noir entregou os gafanhotos arco-íris para Lola e ela deu para ele um saco de moedas de ouro como recompensa antes de sugerir outra quest, que era para ele exterminar uns monstros. Quando Emma viu o quanto a Lola estava ficando íntima do Noir, ela decidiu marcar território arrastando ele para longe dela de um jeito que os braços dele pressionavam nas almofadas dela. As duas minas começaram a brigar e causar confusão no salão da guilda. Daí Noir resolveu a treta elogiando a Lola e dando permissão para Emma acompanhar ele na missão. Quando Emma e Noir chegaram no local da quest, eles foram emboscados por um par de goblins. E graças à habilidade do olho analítico, Noir descobriu que eles estavam no mesmo nível que Emma. Ele acabou com um dos goblins cortando ele ao meio depois de lançar uma bala de pedra nas bolas dele. Mas antes da Emma poder eliminar o dela, um coelho gigante apareceu e destruiu a criatura. Noir mandou Emma recuar porque o olho analítico revelou que o coelho estava muito acima do level dela. Mas ela insistiu em enfrentar sozinha porque queria provar que era uma parceira melhor pro Noir do que a Lola. Emma desviou de vários ataques do Pernalonga bombado e encurralou ele usando uma chuva de feitiços de vento, até que de repente ele pulou nela de um jeito violento. O impacto do pouso do coelho fez Emma perder o equilíbrio e o bicho tentou finalizar ela, mas felizmente Noir estava bem ali para salvar ela usando um ataque de bala de pedra. Noir e Emma correram para a floresta próxima para se reagrupar, e Noir percebeu que Emma estava se sentindo deprimida pelo fato de ser mais inútil em batalha que a Sakura. Então, ele ofereceu ajudar ela a ficar mais forte. Porém, ele pediu para morder a orelha dela em troca dos serviços. E quando ela aceitou, ele realizou o ato com tanta intensidade que os gemidos altos dela atraíram o coelhão para a localização deles. Depois de mais um pouco de mordida de orelha, Noir alcançou o número de pontos de vida que precisava para fazer upgrade na Emma. Mas antes dele conseguir fazer isso, o coelho atacou eles. O coelho tentou finalizar Noir com um ataque perfurante, mas ele bloqueou usando um movimento de dobra de terra, que deu tempo suficiente para ele melhorar as habilidades da Emma. Usando as habilidades aprimoradas, Emma usou um monte de movimentos em combo para destruir o coelhão. E depois disso, eles entregaram o chifre do coelho para Lola como prova da quest completada. Noir contou para Lola que foi a Emma quem finalizou o monstro, e as duas minas se encontraram enquanto Lola parabenizava ela por completar a missão. Depois disso, Noir trouxe o corpo do coelho para o salão da guilda e eles fizeram uma festa de churrasco gigante onde todos os aventureiros da área empanturraram as caras na carne premium do coelho. Durante a festa, Lola entregou para o Noir o dinheiro do prêmio e todos os aventureiros parabenizaram ele por entrar na Academia de Heróis, fazendo ele ficar emocional enquanto agradecia pelo suporte. Vários dias depois, Emma e Noir chegaram na Academia de Heróis depois de pagar as taxas de matrícula. E eles estavam conversando sobre o quanto estavam empolgados para começar a vida escolar quando uma nobre de alto escalão chamada Maria passou por eles. Sendo um idiota curioso, Noir decidiu usar o olho analítico para espiar os status dela. E ele ficou chocado quando descobriu que ela carregava uma maldição que ia fazer ela morrer no aniversário de 16 anos. Na manhã seguinte, Noir acordou com a visão chocante da Alice descansando em cima dele. Ela jurou entrar na academia logo e abraçou ele bem apertado até o pai deles entrar no quarto para informar que ele estava atrasado. No caminho para a escola, Noir encontrou Emma e expressou o quanto estava feliz pelo fato deles estarem na mesma classe antes de levar ela para uma floresta isolada, onde eles selaram os lábios mais uma vez. É praticamente impossível colocar em palavras o quanto eu tô deprimido. Quando chegaram na escola, Noir ficou instantaneamente preocupado que ia ser tratado feito lixo por causa dos emblemas da escola, que revelavam os ranks deles.
E os medos dele viraram realidade quando ele entrou na sala e todos os colegas nobres começaram a falar mal dele no caminho até a cadeira. Um deles teve até a audácia de empurrar ele para fora do caminho enquanto flertava com Emma. E todos os outros caras da classe começaram a cantar para Emma também. A vida social do Noir afundou ainda mais na lama quando Lenore sussurrou para ele que não devia falar com ela casualmente porque todo mundo achava que foi ela quem matou o ceifeiro da morte. Nessa hora, Maria entrou na sala junto com sua assistente chamada Amani. E quando ela cumprimentou ele de um jeito gentil, os queixos de todo mundo na classe caíram coletivamente no chão. Quando ela agiu educada com Emma também, Noir ficou imaginando por que ela tinha uma maldição mortal grudada nela, apesar de ser a nobre mais legal da turma. Algumas horas depois, os estudantes foram reunidos lá fora para uma aula comandada por uma professora chamada Elna, que revelou que costumava ser mercenária antes de prometer colocar eles na linha de um jeito intimidador. Ela informou que iam fazer treinamento de autodefesa naquele dia e mandou Noir atacar ela com a espada. Noir ficou preocupado em machucar ela. Daí ela acabou com as preocupações dele, dizendo que ele não conseguiria nem arranhar ela, fazendo ele acreditar que ela era insanamente poderosa. Usando o olho analítico, ele descobriu que ela era level 232, e ele instantaneamente sacou que não tinha chance porque ainda era level 35. Mesmo assim, ele investiu nela com força total, mas ela desviou do corte com um movimento super rápido, que ela chamou de passo traseiro, e ela afirmou que esse era o movimento que eles iam aprender naquela aula. Elna mandou Noir tentar evitar o movimento dela usando o passo traseiro, e ele se sentiu confiante que conseguiria fazer isso por causa de todo o solo leveling que vinha fazendo. Mas ele acabou comendo um golpe de espada violento da Elna. Depois de curar ele, ela motivou ele a tentar de novo, prometendo fazer algo suspeito para ele se conseguisse executar o movimento. E isso de repente acendeu a paixão de todos os caras da classe. Noir considerou usar a skill criativa para fazer uma habilidade de artes marciais, mas viu que precisava de muito mais pontos de vida do que tinha em estoque. Então, ele foi com a alternativa mais barata, que era melhorar a skill de passo traseiro. Nessa hora, Elna investiu no Noir de novo. Mas dessa vez, ele conseguiu evitar o ataque dela usando o passo traseiro. E logo depois, ele imediatamente lembrou ela da promessa. Vamos nessa. Elna recompensou ele esfregando a caçamba gigante dela no corpo dele até ele quase desmaiar de sufocamento. E quando ele reclamou que o peso dela era demais, ela enfiou a cara dele lá antes de anunciar que a aula tinha acabado. Para a próxima aula, Elna pediu para a classe se dividir em duplas. E quando Emma sugeriu fazer par com Noir, ela recusou e afirmou que seria uma vantagem injusta ter namorados fazendo dupla. Eles falaram que eram só amigos de infância, mas mesmo assim, ela recusou deixar eles formarem par. E ela também disse para Maria e Amani que eram proibidas de fazer dupla por causa do fato da Amani ser a assistente da Maria. Ouvindo isso, um dos nobres burros da classe tentou fazer Maria formar par com ele. Mas ela imediatamente rejeitou ele e falou sobre como valorizava baronetes tipo o Noir, por causa de como nobremente serviam o reino, apesar de serem tratados como plebeus. Ela humildemente pediu pro Noir ser parceiro dela, e ele aceitou de um jeito arriscado, fazendo eles terem um momento romântico que fez todo mundo na classe morrer de ciúmes. Quando todo mundo formou par, Elna informou que iam praticar defesa passiva e instruiu eles a arremessar os parceiros algumas vezes e depois trocar de lugar. Noir pediu pra Maria ser a primeira a fazer o arremesso porque ele estava confiante na nova skill de defesa passiva que criou. Mas quando ela arremessou ele, ela desabou imediatamente com as fábricas de leite dela aterrissando na cara dele. Amani correu pra checar a Maria. E quando Maria informou que estava sem fôlego, Elna sugeriu ela descansar na enfermaria até mais tarde. Noir sabia que a fraqueza repentina foi causada pela maldição. Daí ele usou o olho analítico para ganhar mais informações sobre a praga. Ele descobriu que a maldição de morte aos 16 anos causa dor intensa por todo o corpo em intervalos regulares e eventualmente traz a morte para a vítima aos 16 anos de idade. Ele considerou remover usando a skill de edição, mas percebeu que não tinha nem de perto os pontos de vida suficientes para fazer isso. Então, ele decidiu ganhar algumas informações usando a skill Grande Sábio. Ele perguntou pro sábio qual era o jeito mais eficaz de conseguir pontos de vida, e a resposta foi que ele devia brincar com os airbags de todas as garotas da classe. Infelizmente, essa informação deu mais problema do que valia a pena, porque Noir teve uma enxaqueca séria que não deixou escolha, além de beijar Emma na frente de todo mundo na classe. Vendo isso, Elna puniu ele forçando ele a correr 100 voltas pelo campo. Depois da escola, Noir e Emma foram pro salão da guilda e informaram Lola sobre a maldição da Maria, especificamente o fato que precisavam quebrar a maldição dentro da próxima semana para salvar ela. Lola sugeriu eles acharem a melhor amiga dela, que era uma clériga chamada Luna, que tinha a habilidade de exorcizar o mal. Ela informou que Luna raramente aceitava trabalhos para remover habilidades baseadas em maldições por motivos desconhecidos. Mas isso não desanimou Noir nem um pouco, porque ele estava determinado a retribuir a Maria pela gentileza que ela demonstrou na sala de aula. Ele levantou da cadeira onde estava sentado e pediu com ousadia para Lola apresentar ele para Luna. Algum tempo depois, Lola chegou num templo onde pessoas de todas as idades estavam fazendo fila para serem curadas pela Luna.
E durante o período de intervalo da Luna, Lola entrou no quarto dela para visitar a parceira. Enquanto isso, Noir sabia que tinha um tempinho até ser apresentado para Luna. Então, ele foi buscar uns conselhos com a Olivia. Quando contou para Olivia sobre a maldição da Maria, ela especulou que tinha algo a ver com a família dela e revelou que existiam habilidades que podiam ser usadas para amaldiçoar os descendentes de alguém. Ela também informou que ele ia precisar de mais de 10.000 pontos de vida para criar uma skill que pudesse desfazer uma maldição dessas. E acrescentou que Luna era mais adequada para lidar com a situação porque ela era uma elfa que naturalmente tinha a habilidade de exorcizar espíritos. Quando ele perguntou como conseguir os 10.000 pontos que precisava, ela zoou com ele um pouco, narrando a cena favorita dela de Overflow, antes de revelar que tinha uma skill super útil para ganhar pontos de vida. O nome da skill era Sortudo Tarado, e segundo Olivia, custava apenas 300 pontos de vida, mas era capaz de dar para ele umas experiências selvagens e indescritíveis. Ouvindo isso, Noir não hesitou em criar a skill Sortudo Tarado. Depois da conversa com a mestra, Noir foi para uma rua onde Emma estava esperando ele, e quando se aproximou dela, ele acidentalmente tropeçou num gato, o que fez ele cair com a cara plantada bem nos peitos fofinhos dela. Nessa hora, o vento de repente começou a soprar feito louco e levantou as saias de todas as garotas da área, fazendo Noir perceber que todas as paradas estranhas rolando eram efeito da habilidade Sortudo Tarado. Sendo um punheteiro sujo, Noir ficou grato por ter essa habilidade, mas ele sabia que ia bagunçar a vida dele eventualmente. Então, ele usou a skill de editor para modificar a habilidade Sortudo Tarado, de modo que os acidentes suspeitos só acontecessem raramente e nunca durante situações sérias. Quando Lola e Luna chegaram, Luna se apresentou pro Noir e Emma antes de convidar eles para um restaurante que ela reservou. E enquanto ela ia embora, Emma não conseguiu evitar se sentir inferior, por causa de como o corpo dela parecia perfeito. No restaurante, Luna revelou que já tinha investigado a maldição da Maria antes, mas recusou a tarefa de remover porque a maldição de morte aos 16 anos era a única praga que ela não conseguia tirar. Ela perguntou como Maria estava, e Noir respondeu que ela estava sofrendo convulsões frequentes que causavam dor em todo o corpo. Essa resposta deixou Luna meio deprimida. Daí Lola confortou ela, lembrando que ela salvava milhares de vidas todo dia. Porém, Noir sentiu que Luna estava secretamente envolvida na maldição da Maria de algum jeito. Então ele usou o olho analítico nela e descobriu que a skill de maldição dela reduzia o tempo de vida toda vez que era usada. Depois disso, eles caminharam pela cidade e Noir não conseguia entender o fato da maldição da Maria ser tão poderosa que o tempo de vida da Luna não cobria. Apesar de ser uma elfa que podia viver centenas de anos, Luna de repente pediu pro Noir levar ela até a casa da Maria para poder remover a maldição. Mas ao invés de fazer isso, ele pediu para falar com ela num local privado. Eles foram para um beco onde ele confessou que espiou os status dela usando a skill e apontou que remover a maldição da Maria podia matar ela. Luna respondeu que queria salvar Maria e narrou como a mãe dela continuou removendo maldições para salvar pessoas, apesar de saber os riscos, até que eventualmente ela faleceu. Ela afirmou que tinha muito orgulho da mãe e disse que queria cumprir o papel dela como filha da mãe usando o poder para ajudar os outros. Nessa hora, uma parede desabou na cidade, e quando correram para checar o que aconteceu, viram que um garoto tinha se machucado pelos escombros caídos. Luna perguntou pro Noir por que as pessoas nasciam no mundo, e Noir respondeu que não fazia ideia. Daí ela disse pra ele que eventualmente ele ia achar a resposta dele. Quando ele apontou que ela já tinha a resposta, Luna afirmou com ousadia que o propósito dela era curar pessoas enquanto sacava 2 pistolas mágicas chamativas. Ela disparou rajadas duplas de magia no garoto, que curaram ele e desabou no chão quase imediatamente. Quando Noir pegou ela no colo, ela estranhamente começou a choramingar que nem o Zenitsu sobre como estava com medo demais de morrer. Daí ele usou o olho analítico nela de novo e descobriu que o estado covarde era o efeito colateral de usar a habilidade dela. Quando Luna se recuperou, ela sugeriu ir direto para a casa da Maria para curar ela. Mas Noir apontou que as pernas dela ainda estavam tremendo de medo e disse que iam achar outro jeito de resolver a situação da Maria. Luna confessou para Lola que remover a maldição da Maria podia levar à morte dela. E isso deixou Lola tão nervosa que ela empurrou ela na parede e começou a gritar com ela. Lola agiu como se fosse dar um tapa na cara dela por esconder os efeitos mortais das habilidades, mas acabou abraçando ela e dizendo com lágrimas para confiar mais nela. Alguns minutos depois, Noir levantou o astral de todo mundo falando que sabia um jeito de remover a maldição da Maria sem ter que sacrificar a Luna. Ele estava planejando usar a skill de editor para mudar a condição na habilidade da Luna, que sacrificava o tempo de vida de um jeito que sacrificasse as finanças dela. Mas ele não tinha pontos de vida suficientes para fazer isso. Ele explicou o conceito de pontos de vida para as garotas e pediu ideias de como aumentar os pontos de vida dele e também o saldo bancário da Luna. Lola sugeriu eles irem num evento semanal chamado Evento de Orgulho do Harém, que era organizado por um certo nobre. Quando foram pro evento, viram um nobre gordo reclamando numa arena sobre como haréns eram lixo, e Lola informou que o nobre e as pessoas na plateia eram só tolos frustrados que tinham sido traídos por mulheres inúmeras vezes no passado.
Ao mesmo tempo, Amani foi no quarto da Maria para checar ela, e Maria começou a convulsionar de um jeito doloroso. Enquanto Amani checava ela, uma sombra escura apareceu no chão e mostrou um relógio que sinalizava que Maria estava ficando sem tempo. De volta na arena, Lola explicou que o evento de orgulho do harém era basicamente só caras sendo insultados, enquanto o harém deles era atacado pela plateia, e Noir inicialmente se sentiu confiante que as gatas dele iam se sair bem. Mas quando viu o quanto a plateia era intensa com o ódio, ele começou a ter segundos pensamentos. Quando o primeiro harém foi apresentado, um NPC apareceu com as 3 garotas, e a galera agiu bem normal até que uma das minas, chamada Mera, mandou um beijo voador pra plateia. Um silêncio repentino engoliu a arena, seguido por uma onda de ódio da galera que foi tão barulhenta e intensa que fez as garotas do harém começarem a chorar. Pra jogar sal na ferida, o nobre gordo organizando o evento completamente obliterou elas no placar, dando pro harém um total de 61 de 3.000 pontos possíveis. Meu Deus do céu, mano. De jeito nenhum, cara. Vendo o quanto o evento era cruel, Emma disse que queria ir embora, mas Lola provocou ela mudando de ideia, alegando que Noir não precisava de uma feia burra como ela. Depois do primeiro harém ser expulso da arena sem cerimônia pela galera, os próximos conjuntos de haréns também enfrentaram insultos que eram bem mais diabólicos, até que o 9º harém da lista apareceu. Lola identificou as garotas do harém número 9 como membros de um time de aventureiros da guilda rival chamada Lamu. E Noir notou que as minas eram gostosas absolutas. O harém era tão gostoso que a plateia não conseguiu falar uma palavra durante todo o show, e o apresentador do evento deu pra elas um total de 2.700 pontos de 3.000, o que chocou Noir. Porém, Noir também ficou assustado pelas garotas dele, porque sabia que a plateia estava querendo destruir todo o harém que viesse depois do número 9 perfeito. Mas ele decidiu ficar confiante mesmo assim. Nessa hora, Noir e as garotas foram anunciados como o harém final, e Emma inicialmente ficou tímida de sair, até que Noir deu um pouco de motivação extra prometendo dar suporte pra ela. Emma pulou alegremente e se apresentou pra galera com os canhões de leite dela, balançando o máximo que podiam. A plateia pirou enquanto todos começaram a elogiar os melões maravilhosos dela. E Luna seguiu isso com uma intro hardcore própria, onde fez poses maneiras com as pistolas, fazendo a galera perder ainda mais a cabeça. Lola fez uma apresentação super fofa própria, que instantaneamente encantou a audiência, e o apresentador gordo deu pra elas mais de 2.900 pontos, que foi a maior pontuação da história do evento. Ouvindo isso, Noir ia comemorar a vitória, mas Lola estragou a festa revelando que o evento estava só começando. O organizador gordo disse que só podiam ganhar o jogo se conseguissem satisfazer todo mundo no local, e apresentou um game onde os membros do harém tinham que mostrar o amor pelo mestre deles. O jogo tinha 3 cenários. O primeiro perguntava para as garotas o que fariam quando o mestre estivesse tremendo numa noite fria. O segundo perguntava o que fariam quando o mestre pegasse um resfriado. E o terceiro pedia para provar que eram o melhor harém de todos. Durante o primeiro cenário, Noir interpretou o papel de um mestre tremendo, e as garotas confortaram ele esfregando as bolsas de leite por todo o corpo dele para esquentar ele, o que fez a galera surtar. No próximo cenário, Noir, que estava interpretando um mestre doente, descansou a cabeça no colo da Lola, enquanto Luna alimentou ele com um pão e Emma deu uma massagem reconfortante. Isso literalmente fez a plateia cair no choro, e o apresentador do evento ia perder a cabeça também, mas eventualmente decidiu mudar para o próximo cenário. Noir não entendeu completamente o que o apresentador quis dizer com provar que eram o melhor harém de todos. Mas as garotas entenderam a missão porque todas imediatamente beijaram ele nos lábios ao mesmo tempo, fazendo todo mundo na arena morrer de ciúmes. O apresentador declarou eles os vencedores e entregou um saco enorme de moedas de ouro antes de expulsar eles da arena. Quando Noir e as garotas chegaram na mansão da Maria, viram Amani chorando lá fora, e Noir confessou pra ela que espiou nas skills da Maria antes de revelar que vieram pra tentar desfazer a maldição da Maria. Ao mesmo tempo, Maria estava lutando na cama e sonhando sobre como a vida dela tinha sido trágica desde o nascimento. Quem lançou a maldição na família foi um feiticeiro que foi derrotado pelo ancestral dela, e a maldição não afetou ninguém na linhagem além dela. Ela se perguntou por que Deus era tão cruel com ela e por que não conseguia escapar da maldição, não importa o quanto tentasse. Mas eventualmente ela decidiu viver os dias finais da vida com orgulho como filha do Duque até conhecer Noir. Quando Noir e as garotas entraram no quarto da Maria, Luna explicou para os pais da Maria que o motivo dela ter recusado a oferta inicialmente era porque teria acabado com ela. E Noir revelou para eles que modificou a habilidade dela para não ter que perder a vida mais. Amani contou pro Noir que Maria sabia sobre ele derrotar o Ceifeiro da Morte durante os exames por causa da habilidade rara dela de ler emoções e que ela tinha se interessado por ele desde então. Maria de repente acordou. Daí Noir disse pra ela que ia salvar ela porque ela foi a única na classe que reconheceu ele, e o discurso heróico foi interrompido quando a cabeça dele começou a latejar. Quando Maria perguntou o que tinha de errado com ele, ele explicou que usou a maioria dos pontos de vida enquanto procurava a solução para a maldição dela. Ele explicou que pontos de vida era basicamente a força vital dele que podia ser recarregada experimentando coisas agradáveis. Daí ela beijou ele direto na boca para fazer ele se sentir melhor.
Quando Luna ativou a habilidade de remoção de maldição, a praga causou um pouco de dor na Maria enquanto resistia, até que Luna eventualmente destruiu ela completamente. Depois disso, Maria disse que a dor no peito tinha ido embora, e Noir confirmou com a skill que a maldição de morte aos 16 anos tinha sumido, fazendo a família da Maria derramar algumas lágrimas de alegria. Maria agradeceu Luna pela ajuda em remover a maldição e agradeceu o Noir com lágrimas pelo heroísmo, antes de jurar passar o resto da vida pagando essa dívida. Quando Noir saiu da mansão da Maria, ele se sentiu feliz pelo fato de poder usar os poderes para salvar a vida de alguém. E daí as garotas começaram a dar bronca nele por elogiar tanto a Maria quanto a Luna durante essa aventura. No dia seguinte, Noir contou para Olivia sobre tudo o que aconteceu com Maria e agradeceu pelas skills que ela deu para ele. Mas ela estava mais preocupada pelo fato dele ter o cheiro de várias mulheres nele. Ele contou sobre o beijo triplo que as garotas deram nele, daí ela pediu para ele dar um beijão próprio. Finalmente. Porém, o virgem deu pra trás e beijou ela na testa ao invés dos lábios. Então ela jurou que um dia ia fazer ele dar um beijo que ia satisfazer ela. Alguns dias depois, Noir e as garotas olharam boquiabertos para as 2 caixas grandes de moedas de ouro que a família da Maria pagou pra eles. E Luna disse que ia usar os 100 milhões que ganhou pra reformar a clínica dela. Noir não tinha ideia do que fazer com os 100 milhões próprios. Daí, Emma sugeriu ele abrir uma loja onde venderia materiais de monstros como planejaram anteriormente. Emma ofereceu ajudar ele com essa ideia, mas Lola argumentou que seria muito mais adequada para ajudar ele por causa das habilidades de contabilidade, e Luna piorou as coisas se apresentando como candidata para ser assistente do Noir também. Noir não aguentava toda a treta delas, então ele correu para casa com a grana. O cérebro do tamanho de uma bala de menta do pai do Noir teve um colapso quando viu os 100 milhões, e ele começou a tentar manipular Noir para dar a grana para ele poder apostar tudo em briga de galo. Porém, a esposa acalmou ele, lembrando que era um fracassado. E Noir revelou para a casa inteira que estava planejando abrir uma loja de itens que vende materiais raros. Todos acharam que era uma ideia ótima. Daí Noir disse pro pai dele achar uma localização boa e cuidar da papelada que precisariam mandar pro governo. E Alice disse que ia vigiar ele para garantir que não apostasse o dinheiro fora. Algumas horas depois, Noir decidiu juntar alguns materiais conquistando mais da masmorra. E quando chegou na câmara da Olivia, ela sugeriu ele criar uma skill chamada Skill de Elevador de Dungeon que permitiria ele conquistar a masmorra mais efetivamente. Usando essa habilidade, ele podia viajar instantaneamente para um andar que tinha visitado anteriormente, embora não pudesse usar de novo pela próxima hora depois do primeiro uso. Noir seguiu as instruções dela e fez a skill. Daí, ela guiou ele ainda mais, recomendando ele criar uma skill de luz cegante, que basicamente age como uma granada de luz em batalha. Ele criou essa skill também. E quando tentou, ela cegou ele instantaneamente, fazendo Olivia rir dele. Noir passou as próximas horas explorando a masmorra, e ele não conseguiu achar nenhum monstro digno de nota no 3º ou 4º andar. Mas quando chegou no 5º andar, ele sentiu uma presença que levou ele para uma sala onde a carcaça de alguns monstros mortos estavam espalhadas. Nessa hora, um monstro leão preto como a noite apareceu atrás dele, e ele tentou checar os status usando o olho analítico, mas infelizmente, todos os stats do leão mostravam pontos de interrogação, o que deixou ele super assustado. Ele cegou o leão usando a skill de luz cegante e criou um portal que planejava usar para fugir, mas o leão de repente pediu para ele esperar porque queria falar com ele. O leão disse que ele não tinha motivo para ter medo dele, mas Noir não conseguiu evitar tremer quando a besta caminhou mais perto dele até ele notar uma flor de tulipa saindo da cabeça dela. O leão reconheceu que ele era um lutador poderoso e ofereceu levar ele para o 6º andar em troca da ajuda dele em achar alguém. Quando Noir aceitou, eles cavalgaram pela dungeon e a besta derrubou vários monstros menores que atacaram eles, fazendo Noir elogiar a força dele. A besta leão revelou que o nome dele era Tigersonen, o que deixou Noir confuso sobre como ele se encaixava na descrição de um tigre. E Tigersonen foi ainda mais longe, revelando que o amigo dele foi quem deu esse nome. Noir perguntou quem precisavam achar no 6º andar e Tigersonen respondeu que era o amigo querido dele. Ele narrou como ele e o amigo Vashel exploraram a dungeon juntos até chegarem no 5º andar, onde o amigo decidiu explorar o 6º andar sozinho. Naquela época, Vashel disse pra ele que ia usar as skills para cuidar das inúmeras armadilhas que ficavam à frente durante a raid e prometeu voltar, mas nunca voltou. Tigersonen revelou que esse evento aconteceu 350 anos atrás, fazendo Noir temer que o amigo já pudesse ser ossos secos. Mas ele também revelou que Vashel era um elfo, significando que podia viver até 500 anos. Noir perguntou por que ele não foi direto pro 6º andar procurar ele, e Tigersonen respondeu que prometeu pro Vashel que ia esperar no 5º andar, afirmando que acreditava que promessas entre amigos são absolutas. Depois do papo, Noir deixou Tigersonen e foi pro 6º andar. Ele notou que estava escuro demais para ver. Então criou uma skill que melhorou a visão dele, permitindo ver o monstro tipo zumbi verde que estava espreitando no canto. Quando o monstro investiu nele, Noir usou o olho analítico e viu que era um monstro morto-vivo chamado zumbi sextuplo. De repente, mais zumbis apareceram, e quando as partes do corpo dele se separaram e começaram a perseguir ele, Noir correu para uma sala próxima e trancou a porta atrás dele. Ele saiu usando uma porta diferente e encontrou um zumbi diferente.
Mas dessa vez ele teve coragem de enfrentar cara a cara, já que estavam sozinhos. Ele notou que tinha algo estranho no zumbi comparado com os outros que encontrou até agora. Daí ele usou a habilidade do olho analítico que fez ele perceber que o zumbi era na verdade Vachel. Ele tentou usar conversa jutsu no zumbi Vachel, mas não funcionou. Então ele criou uma skill que permitiu transformar Vachel de volta num humano. Depois disso, ele se apresentou pro Vachel e contou sobre como Tiger Sonnen tinha esperado ele por mais de 300 anos. Isso fez Vachel cair no choro porque ele não conseguia acreditar que amigo tão bom Tiger Sonnen era. E ele narrou como Tiger Sonnen uma vez salvou ele durante uma quest, que foi quando pediu pra ele ser amigo. Tiger Sonnen nunca tinha tido um amigo antes, mas ele aceitou Vachel porque ele foi a primeira pessoa a estender a mão pra ele, ao invés de tentar matar ele. Depois disso, Vachel veio pra dungeon procurar um tesouro que podia mandar pra amada dele em casa, que foi quando ele e Tiger Sonnen foram pro 5º andar e se separaram quando ele saiu pro 6º. Depois da conversa, Noir levou Vachel de volta pro 5º andar, onde ele teve uma reunião emocionante com Tiger Sonnen. Ele disse pro Tiger Sonnen que precisavam desistir de explorar a masmorra porque ele precisava ir encontrar a esposa, que provavelmente ainda estava esperando ele. Porém, ele trouxe à tona o fato de outras raças não serem permitidas na cidade natal dele, implicando que precisavam se separar, e ele explodiu em lágrimas enquanto expressava o quanto estava triste pelo fato de ter desperdiçado mais de 300 anos do tempo do Tiger Sonnen. Tiger Sonnen confortou ele dizendo que era certo ele se reunir com a amada e também afirmando que valorizava os dias que passou esperando ele no 5º andar. Vários minutos depois, Noir usou o elevador de dungeon para sair da masmorra e dar para os dois amigos tempo suficiente para se atualizar antes de se reunir com eles na entrada da dungeon. Vachel agradeceu Noir por ajudar eles e prometeu pro Tiger Sonnen que ia ver ele de novo quando as coisas acalmassem antes de ir embora. Noir perguntou pro Tiger Sonnen o que ia fazer agora que o melhor parceiro tinha ido, e ele respondeu que ia voltar pro 5º andar pegar algo que esqueceu. Quando Tiger Sonnen voltou pro 5º andar, Noir seguiu ele. E quando chegou no 5º andar, viu Tiger Sonnen chorando intensamente. Noir confortou ele dizendo que ele foi forte por se separar voluntariamente do Vachel e depois pediu para ser amigo dele. Ele também ofereceu deixar ele ficar na casa, e Tiger Sonnen concordou. Enquanto os dois cavalgavam para longe da dungeon juntos, Tiger Sonnen se sentiu grato pelo fato de finalmente ter achado outra pessoa que estendeu a mão para ele, além do Vachel. Quando chegaram em casa, Noir apresentou Tiger Sonnen para a família como o novo leão de guarda, e Alice começou a brincar com a tulipa na testa dele, sem saber que estava fazendo os hormônios dele entrarem em frenesi. Alguns dias depois, Noir encontrou a Emma e elogiou ela por ser saltitante, fazendo ela abraçar ele bem apertado de um jeito que aumentou os pontos de vida dele para 1000. Ele disse que tinha ganhado pontos de vida suficientes, mas Emma recusou soltar até ele apontar que estavam sendo encarados pelo quarteirão inteiro. Na escola, eles se juntaram com Maria e Amani, que agradeceram eles mais uma vez pela ajuda com a parada da maldição, antes da Elna invadir a classe e anunciar que tinha um exame chegando. Ela afirmou que o exame não seria fácil, apesar de ser o primeiro teste da escola, e revelou que o período de exame começava naquele dia e durava as próximas 2 semanas. Ela disse que eles tinham que reunir os materiais de monstros listados no quadro de qualquer maneira que conseguissem, e todos os NPCs da classe começaram a entrar em pânico, porque os itens eram todos de monstros únicos. Porém, Elna disse que iam ter aulas suplementares todos os dias do verão se falhassem em alcançar 10.000 pontos, e afirmou que ser um herói exigia eles sempre serem diligentes. Durante o período de almoço, Emma pediu pro Noir juntar materiais com ela, e ele concordou antes de perguntar quais dos materiais ela estava mirando ir atrás. Emma disse que queria ir atrás do dragão, mas apontou que era uma tarefa arriscada. Porém, Noir sugeriu eles visitarem Lola para conseguir alguma direção sobre como lidar com a missão deles. Quando chegaram no salão da guilda, viram Lola sendo segurada pela Luna, enquanto ela estava reclamando com raiva de outra recepcionista chamada Sarah, que roubou as missões dela. Sarah provocou Lola, trazendo à tona o fato dela estar muito mais alta nas tabelas de recepcionistas. Na guilda, as marcas das recepcionistas sobem quando os aventureiros que trabalham com elas se saem bem, o que significava que recebiam pagamento melhor e tratamento melhor de todo mundo. Porém, eram os aventureiros que escolhiam as recepcionistas e podiam trocar a qualquer momento. Lola disse que era uma regra não escrita, que recepcionistas não podiam pegar os aventureiros das colegas, e afirmou que Sarah tinha seduzido aventureiros para trocar pro lado dela usando táticas de OnlyFans. Sarah pediu para ela fornecer alguma prova para sustentar as acusações bizarras, mas Lola não tinha nenhuma. Daí ela desafiou Sarah para um concurso onde, se ganhasse, Sarah nunca pegaria nenhum dos aventureiros dela de novo. Sarah aceitou o pedido, mas estipulou que, se ganhasse, ia pegar Noir como um dos aventureiros dela. E daí ela começou a usar as fabricantes gigantes de leite para tentar ele a entrar pro time dela. Depois de pular para longe dela, Noir usou a habilidade do olho analítico nela, mas percebeu que todas as skills que ela possuía eram direto do manual do Jiri, fazendo ele ter sangramento nasal.
Sarah foi pro próximo quarto, onde secretamente revelou a natureza psicopata dela, enquanto afirmava que os aventureiros dela tinham sido disciplinados ao ponto de nunca revelar nenhuma prova incriminadora contra ela, mesmo que ela tivesse definitivamente fazendo coisas ilegais com eles. Nesse meio tempo, Noir prometeu pra Lola que ia salvar o dia dela e lembrou que ele e Emma precisavam arrumar uns materiais raros pros testes da academia. Ele pediu pra aceitar umas missões hardcore envolvendo dragões e Luna resolveu colar junto nessa parada também. Então, todo mundo ficou pilhado, declarando que iam acabar com a Sarah, aconteça o que acontecer. Eles zeraram todas as quests da Lola uma atrás da outra e começaram a tramar um esquema pra caçar um dragão. Enquanto coletavam bagulhos pro exame, Luna deu a sugestão de caçarem um dragão de terra nas redondezas, mas Emma soltou que era arriscado porque esses bichos detestavam humanos e não pensariam duas vezes antes de desintegrar eles se cruzassem caminho. Por causa disso, Noir bolou a ideia de usarem uma armadilha de cova ao invés de partir pro confronto direto, e Emma complementou que podiam furar ele até virar peneira com lanças depois que despencasse. Seguindo essa estratégia, eles gastaram a bufunfa que tiraram do Duque comprando uma lança, e Noir acumulou uns pontos de vida se agarrando em todas as gatas que conhecia até chegar o dia que estavam prontíssimos pra ação. Tigersonen deu uma condução até a Montanha dos Tesouros onde os dragões viviam. E quando desembarcaram por lá, Noir convocou o Grande Sábio para saber onde o dragão mais perto estava. Depois de receber as coordenadas, Noir apanhou de uma enxaqueca violenta, fazendo Emma plantar um beijo nele, e eles tiveram que explicar pra Luna estarrecida que era tudo culpa do efeito colateral da habilidade dele. Eles investiram as próximas horas montando a armadilha de buraco pro lagarto. E quando terminaram a engenharia, Noir marchou até uma gruta onde o dragão estava tirando uma soneca. Ele tentou desativar algumas das técnicas da fera, mas sacou que não tinha nem um terço dos pontos de vida necessários. Daí resolveu ir com o plano tradicional mesmo. Ele despertou o dragão atirando uma pedrada nele, e a criatura partiu pra cima dele com fúria infernal nos olhões. Noir meteu o pé e driblou as tentativas dele de transformar ele em panqueca, até que começou a vomitar colunas gigantescas de rocha pela goela. Ele conseguiu esquivar de todos os projéteis terrestres, e o dragão finalmente despencou na armadilha do fosso, dando chance pra Luna cravar ele direto no globo ocular com uma lança. Emma continuou a sequência enfiando ele no corpanzil com a lança dela, e Noir enfiou ele na cachola com a lança própria, mas infelizmente foi arremessado pra longe pelo festival de pedradas. Luna deu o golpe de misericórdia com uma espetada brutal na goela e remendou os machucados do Noir usando um disparo de cura. No dia seguinte, Noir e Emma depositaram os materiais obrigatórios pro teste escolar e passaram o restante das paradas pra Lola bem a tempo dos comunicados da Guerra das Recepcionistas. O chefão da guilda analisou os restos mortais do dragão e catapultou Lola pra liderança disparada nas tabelas de recepcionista, o que fez ela festejar. Só que Sarah pediu pra ele contabilizar a pontuação dela. E quando calculou, a marca da Sarah voou e ultrapassou a da Lola. Nessa hora, uns aventureiros da Sarah surgiram parecendo zumbis massacrados, e eles imploraram pra Sarah recompensar eles pela labuta pesada, mas ela só gaslightou eles pra ralar mais, fazendo os balões de festa dela chacoalharem na frente deles. Testemunhando isso, Lola arrastou Noir pra uma salinha reservada e entregou pra ele algo batizado de cupom de apertar onde quiser antes de jogar ele num divã e fazer umas coreografias de yoga safadinhas nele. Depois de um tantinho de sacanagem proibida, ela desabafou sobre como se esforçava ao máximo pra dar suporte pros aventureiros para que conseguissem ralar com mais garra, fazendo ele acalmar ela dizendo que ela podia chorar as pitangas com ele sempre que quisesse. Ela demonstrou a gratidão pelas palavras carinhosas, selando os lábios dele antes de avisar que o tempo do cupom tinha expirado. Umas horas mais tarde, Noir desceu pra masmorra e soltou pra Olivia que precisava de uns materiais raros pra ajudar Lola a revirar o jogo contra Sarah, fazendo ela sugerir que ele invadisse o 7º piso da dungeon, que era um estágio secreto que com certeza ia render uns itens raríssimos pra ele. Quando ele questionou sobre skills que talvez precisasse, ela sugeriu que criasse poderes mágicos com os elementos de fogo, água e eletricidade. A técnica de fogo que ela indicou foi chama azulada, que era perfeita pra tostar mortos-vivos por causa do atributo divino. A técnica de água foi pingo d'água, uma habilidade que não apenas servia para ataques aquáticos, mas também como bebida durante expedições longas. A terceira técnica foi choque elétrico, que era um golpe de trovão que ele podia usar para se defender e turbinar usando a skill de modificação. Depois que montou essas técnicas, ela recomendou uma habilidade derradeira, que ela rotulou como a mais crucial de todas. A skill se chamava Combinação Mágica, e concedia a ele o poder de misturar magias que já tinha ganhado para fazer um feitiço supremo que só ele podia usar. Quando finalizou a preparação, Noir mergulhou fundo na masmorra e exterminou um bando de zumbis usando uma combinação da magia de bala de pedra e chama azulada. Ele ficou surpreso com o poder destrutivo do ataque, e estava empolgado porque sabia que ia ficar ainda mais monstro no futuro. Quando desembarcou no 7º andar, ele ficou pasmo ao ver que era uma floresta ensolarada. E enquanto tentava descobrir o caminho, uma garota de cabelo verde observava de uma árvore e sorriu. "Isso aí, baby. Isso aí que eu tava esperando." Ele chegou numa parte da floresta onde viu uns lobos devorando um animal morto.
E quando usou o olho analítico neles, descobriu que o nível deles era muito superior ao nível atual dele. Então resolveu dar meia volta. Enquanto se afastava, a garota de cabelo verde se aproximou dele e pediu um favor. Quando olhou para ela, ele ficou de queixo caído porque ela parecia exatamente uma versão inferior da Emma. Quando usou o olho analítico nela, revelou que ela era uma dríade e ela implorou para ele ajudar ela com o favor, afirmando que ia bater as botas se ele não ajudasse. Ela aleatoriamente pulou no chão como forma de mostrar para ele que estava submissa a ele. Então, Noir decidiu ouvir ela. Ela revelou que era uma grande árvore da floresta, e Noir inicialmente ficou confuso com o que isso significava, até lembrar de uma aula onde Elna revelou que dríades eram espíritos de uma árvore ou floresta. A garota vegetal explicou que a habilidade de sensibilidade florestal permitia a ela espalhar as raízes por toda a floresta, contando para ela tudo o que rolava dentro da mata. Ela disse que observou os poderes dele, e Noir perguntou se ela conseguia ler as memórias dele também, mas ela disse que não conseguia. Ele perguntou qual era o pedido dela, então ela revelou que um certo monstro estava se aproveitando do fato do corpo principal dela não poder se mexer, violentando ela de dia e drenando o mana dela de noite. Ela afirmou que ia contar para ele onde os baús de tesouro estavam e também direcionar ele para o 8º andar se ele ajudasse a derrotar o monstro. Noir sabia que conseguir esses tesouros ia ajudar muito a Lola naquela batalha das recepcionistas, mas ele disse que precisava saber mais sobre o monstro antes de topar o pedido. A garota se apresentou como Dory e levou ele até o cantinho da floresta onde o corpo de árvore principal dela ficava. Lá eles viram um monstro tipo abelha aterrorizando ela, e ela explicou que monstros dessa natureza geralmente são chamados de abelhas de bronze, mas aquela era dourada por causa de algum upgrade que pegou. Noir analisou usando o olho analítico e congelou completamente quando viu que o monstro estava num nível acima de 250. Quando Dory perguntou por que ele estava surtando, ele contou que o monstro ia acabar com ele instantaneamente se tentasse encarar porque era 4 vezes mais poderoso que ele. Nessa hora, Dory desabou em dor enquanto a abelha dourada começou a sugar mana do corpo principal dela. E Noir se sentiu frustrado pelo fato de não conseguir fazer nada para salvar ela. Ele viu que a árvore já estava desmoronando e sabia que só ia precisar de mais um ataque da abelha para acabar com ela permanentemente. Para piorar as coisas, Dory estava mal segurando um sorriso enquanto o corpo humano dela lutava para manter o equilíbrio. E ver isso fez Noir se sentir tão miserável que machucou a si mesmo no lábio e jurou que nunca ia deixar ela sozinha para sofrer. Ele disse para Dory que ela parecia exatamente uma versão passada da Emma, e ela começou a lamber o ferimento no lábio dele como forma de ajudar ele com a cura. Isso fez os pontos de vida dele dispararem, e ele lutou para recuperar a compostura até ter uma ideia que tinha algo a ver com Olivia. Ele disse para Dory esperar ele, antes de voltar correndo para a câmara da Olivia para contar sobre a abelha dourada. Olivia mandou ele desistir da ideia de enfrentar a abelha dourada, porque no nível de poder atual dele, ele provavelmente ia morrer se confrontasse ela. Porém, Noir disse que não ia desistir porque fazer isso seria deixar Dory para virar adubo. E ele também apontou que queria proteger o sorriso da garota que parecia igualzinha à sua mamãe do leite. Ouvindo isso, Olivia decidiu contar para ele um jeito de vencer, mas fez ele jurar não morrer durante a batalha contra a abelha. Alguns minutos depois, ele retornou para o 7º andar onde acharam o ninho da abelha dourada usando a skill de sensibilidade florestal da Dory. Depois de garantir que as abelhas não conseguiam ver eles, Noir usou a skill criativa para fazer uma habilidade de alvo. E para o 2º estágio do plano dele, ele retornou para a parte da floresta onde os lobos estavam reunidos. Ele disse para Dory se esconder em algum lugar já que era perigoso, mas ela de repente beijou ele e disse para voltar são e salvo. Quando ela foi embora, Noir jogou uma pedra num dos lobos, fazendo a matilha perseguir ele com raiva, e ele percebeu que tinha subestimado o quão rápidos os lobos eram quando alcançaram ele e dominaram com ataques. Quando cercaram ele, ele usou o feitiço de luz cegante para prejudicar a visão deles por alguns segundos, o que deu a oportunidade dele ganhar distância deles de novo, enquanto corria em direção ao ninho da abelha dourada. Porém, ele viu a abelha dourada drenando mana da árvore novamente. E quando viu que Dory estava desmaiada, ele investiu com raiva na abelha dourada com a espada. A abelha desviou o ataque dele, daí ele começou a spamar golpes elétricos na abelha, que acabou desviando. Nessa hora, os lobos começaram a atacar ele, e ele mal conseguiu evitar os golpes de garra antes de lembrar que tinha criado uma skill de alvo antes. Usando essa habilidade, ele fez os lobos mirarem na abelha ao invés dele. Os lobos começaram a atacar a abelha, mas ela foi espetando eles um por um, e depois disso, Noir usou uma combinação da skill de pingo d'água e choque elétrico para destruir a abelha dourada de uma vez por todas. Depois da batalha, Dory levou ele até o local onde os baús de tesouro estavam guardados e deu para ele os 2 itens estranhos que encontrou dentro deles. Usando a skill criativa, Noir fez uma versão do olho analítico que funcionava em objetos, e ele usou essa nova habilidade para identificar esses tesouros. Um deles era um item chamado Seleção do Vento, que ele achou que seria ótimo para Emma dado o atributo de vento dela. E o segundo era um artefato dourado chamado Gota Frutífera, que deixou ele super empolgado.
Depois disso, ele agradeceu Dory, e ela conduziu ele até a passagem pro 8º andar, onde ele prometeu que um dia ia retornar pro 7º andar para passar mais tempo com ela. Noir acabou dando o item Gota Frutífera para Lola. E quando chegou o dia para os resultados da batalha das recepcionistas serem anunciados, todo mundo se reuniu no salão da guilda, e o mestre da guilda revelou que as pontuações de cada recepcionista tinham sido convertidas em fichas, que foram dadas para os respectivos aventureiros. Cada aventureiro ia revelar uma ficha de cada vez, e o último restante seria declarado o vitorioso. Quando a contagem começou, Noir e os outros aventureiros empilharam as fichas em cima umas das outras, e eventualmente desceu para um confronto cara a cara entre Sarah e Lola. Noir e o aventureiro da Sarah continuaram empilhando fichas até que Noir puxou a ficha final, fazendo todo mundo comemorar enquanto Lola foi declarada a vencedora e rainha das recepcionistas. Sarah começou a acusar ela de trapaça. Daí, ela puxou uma carta reversa do Uno, apontando que Sarah não tinha prova nenhuma de trapaça, e lembrou que a derrota dela significava que estava proibida de roubar os aventureiros de qualquer um nunca mais. Sarah começou a chorar pelo fato da sequência de vitórias dela ter sido quebrada, e Noir apareceu para consolar ela, mas ela tentou fisgar ele para fazer paradas suspeitas com ela de novo, dando direções para casa dela, fazendo Lola expulsar ela dali. No dia seguinte, Noir deu para Emma o tesouro Seleção do Vento que pegou do 7º andar da dungeon. E quando ela ingeriu, a aura dela transbordou e ela ganhou 2 novas skills de vento. Ela testou a primeira chamada correndo como o vento, e ela virou uma versão pirata do Flash enquanto facilmente zoomava pela área. Em seguida, ela tentou a segunda skill nova, que era corte de vento, e com um único aceno de mão, ela criou pressão de vento comparável ao Texas Smash do All Might. Depois de testar as habilidades, ela agradeceu Noir e pediu para ele acompanhar ela numa festa naquele fim de semana. Ele apontou que era uma festa para nobres, mas ela disse que queria dançar com ele, então ele concordou em seguir ela pro evento. Porém, ela de repente ficou temperamental e disse que Noir ia odiar ela por ser suja se alguém sequestrasse ela e fizesse paradas questionáveis com ela. Ela chamou ele de bobalhão e saiu correndo, deixando ele confuso sobre o que de repente deu nela. Quando Noir chegou em casa naquela noite, ele viu os membros da família surtando pelo fato de não conseguirem achar uma loja aberta para usar como a loja de itens raros. O pai dele chorou, dizendo que ninguém ia alugar ou vender um lugar para eles, porque não viam eles como nobres de verdade, e Noir consolou ele antes de perguntar se tinha alguma roupa que pudesse usar pra festa com Emma. O velho tarado deu pra ele um paletó que derramou um pouco de álcool e deixou como trapo por anos. Então Noir decidiu comprar um novo pra ele mesmo. Vários dias depois, Noir chegou no salão da festa todo estiloso num terno e foi cumprimentado pelos pais da Emma, Lord Laden e Lady Romy. Quando perguntou onde Emma estava, Romy disse que ela estava se arrumando, e Laden deu uma indireta que tinha algo especial sobre a dança que ele estava prestes a ter antes da Emma de repente chegar. Nessa hora, um certo nobre subiu no palco e anunciou que recebeu uma proclamação há alguns dias de alguém chamado Fantasma, que era um ladrão que muita gente estava falando na cidade. Noir notou que a menção desse fantasma fez Emma tremer de medo, e os pais dela se sentiram bem desconfortáveis com isso também. O nobre anunciou que o ladrão queria roubar a lágrima da sereia dele, mas disse que não ia rolar porque aventureiros da Lamu estavam guardando. Noir usou o olho analítico numa das aventureiras da Lamu chamada Ila e descobriu que ela era uma artista marcial extremamente forte, e o povo se sentiu seguro quando o nobre garantiu que a lágrima da sereia estava totalmente protegida. Quando Noir perguntou para Emma se ela foi ameaçada pelo ladrão fantasma, ela disse que não sabia nada sobre eles e mudou de assunto dizendo que era a hora da dança. Um tempo depois, os dois estavam esperando a vez deles de dançar quando um nobre chamado Mike de repente se aproximou da Emma e pediu para casar com ela. Emma dispensou ele, daí ele decidiu desafiar Noir para ver qual deles conseguia liderar Emma melhor na dança. Ele afirmou que o prêmio da competição era um encontro com Emma e disse que o barulho da galera ia determinar o vencedor. Então Noir aceitou. Depois da dança do Mike, Noir estava tremendo porque sabia que ia precisar de uma performance nível Michael Jackson para superar aquilo. Mas ele estava determinado a vencer. Daí criou uma skill de dança para ele mesmo. Mesmo com a habilidade, ele estava agindo tenso. Então Emma acalmou os nervos dele dizendo para focar nela. E os dois tiveram uma dança romântica que parecia algo saído de um conto de fadas. Quando terminaram, a galera deu uma salva de palmas estrondosa. E bem quando iam comemorar com um beijo, as luzes do salão de repente apagaram. As luzes da sacada acenderam e uma dama mascarada se apresentou como a Ladra Fantasma e afirmou que estava ali para roubar a lágrima da sereia e também a Emma. Ouvindo isso, Noir percebeu que o motivo da Emma ter ficado tão tensa era porque ela recebeu um aviso da Ladra Fantasma também. Ila tentou atacar a Ladra Fantasma, mas ela saiu do caminho antes do soco aterrissar e arrancou Emma do abraço do Noir. Ela colocou Emma para dormir usando um feitiço sombrio e chutou Noir para longe quando ele tentou correr pro resgate. Quando as luzes voltaram, a Ladra Fantasma tinha sumido. Daí, o velho nobre foi checar as lágrimas da sereia e ele ficou aliviado ao ver que estava seguro. Porém, esse alívio não durou muito, porque um homem mascarado chutou ele no chão e pegou o artefato antes de fugir com a parceira.
Hila e o parceiro dela decidiram seguir eles, e Noir desesperadamente pediu para acompanhar eles. Daí Hila concordou na condição que ele não atrapalhasse. Alguns minutos depois, Noir e Hila alcançaram a ladra fantasma feminina num telhado. E usando o olho analítico, Noir descobriu que a dama se chamava Fan e que tinha uma habilidade de invocação perigosa. Usando essa habilidade, Fan invocou um pássaro flamejante e ofereceu uma chance deles recuarem. Mas Noir respondeu que nunca ia desistir da Emma, fazendo ela explodir ele com um feitiço de água. Noir desviou do ataque, e quando o pássaro de fogo tentou torrar ele, Hila zoomou na frente dele e socou o ataque para longe com uma skill chamada Punho Demoníaco. Fan investiu no Noir com a adaga, enquanto Hila subiu para os céus, enquanto se envolvia num confronto acalorado com o pássaro flamejante. Noir pensou em deletar a habilidade de chama da Fan, mas percebeu que não tinha pontos de vida suficientes. Daí começou a disparar ataques de raio nela, porque o olho analítico já tinha mostrado que ela era fraca contra a eletricidade, porque ele foi burro o suficiente para anunciar o plano de jogo. Fan pulou para fora do alcance dos ataques de raio de 3 metros e apontou que o pássaro dela estava prestes a transformar Hila num assado de porco. Vendo isso, Noir usou um feitiço de gravidade para segurar o pássaro de fogo no lugar para Hila, e assistiu Hila ainda mais disparando um feitiço de pingo d'água nele. Fan pulou para bloquear o ataque, sem saber que na verdade era uma fusão dos feitiços de pingo d'água e raio. Então, ela acabou levando um Pikachuzão direto pro reino dos céus. Hila destruiu o pássaro flamejante com um soco brutal, e Noir foi checar a Emma, mas percebeu que ela não estava acordando por causa de magia. Ele elogiou as habilidades de artes marciais da Hila. Daí ela revelou que ambos os pais eram aventureiros, e que ela entrou na Lamu quando veio pro exterior estudar com o irmão mais novo. Ele apontou que eram rivais, já que ele estava na Odin e ela na Lamu, mas concordaram em virar amigos. De qualquer forma, nessa hora, o parceiro da Hila apareceu e informou que tinha dado conta do ladrão fantasma masculino. Quando ela disse que tinham dado conta da Fan, ele teve uma reação estranha que deixou Noir desconfiado dele. Noir usou o olho analítico no homem, mas todos os stats dele eram pontos de interrogação, e ele de repente socou Noir na barriga antes de usar magia de gravidade para derrubar os dois. Enquanto estavam imobilizados, o homem usou magia de gravidade para agarrar Emma, e Noir conseguiu explodir os brincos de disfarce do homem para revelar que ele era Tom, o segundo ladrão fantasma. Tom afirmou que ia pegar Emma como esposa dele. E quando Noir perguntou por que ele queria fazer isso, ele afirmou que se apaixonou por ela à primeira vista, fazendo ele perseguir ela. Noir investiu com raiva nele, e Tom tentou segurar ele usando magia de gravidade, até que Emma interveio explodindo Tom no ar com magia de vento, permitindo Noir nocautear ele com um soco pesado. Depois disso, Hila amarrou os ladrões, e Noir confortou Emma dando um beijo. Quando retornaram para o salão de dança, os pais da Emma agradeceram Noir por salvar Emma. E graças aos esforços dele, o conde depois ajudou ele a conseguir uma localização para a loja de itens raros. Um dia na aula, Elna disse que tinha 2 anúncios importantes para fazer. O primeiro foi a apresentação de uma estudante transferida que acabou sendo Hila. E quando ela notou que Hila conhecia Noir, ela pediu para ela sentar do lado dele, fazendo todos os garotos da classe ficarem com ciúmes. O segundo anúncio foi um acampamento de treinamento especial, que deixou a classe inteira empolgada porque ao invés de passar pelos treinos de espada habituais, a turma deles ia sair de férias para os banhos termais. No dia do acampamento de treinamento, Elna conduziu a classe para o local enquanto alertava sobre alguns monstros que podiam aparecer durante a diversão deles. Emma começou a agir toda empolgada sobre as férias nos banhos termais. E enquanto pulava para cima e para baixo, as bazucas dela estavam sendo devoradas pelos olhos de todos os cabeças de músculo da área, fazendo Noir educadamente sugerir que ela ficasse longe das termas. Quando Emma e as garotas notaram os garotos da classe tramando algo suspeito, elas pescaram Noir para concordar em proteger elas de todos os punheteiros da área durante o banho. Quando chegaram numa montanha chamada Amora, os estudantes começaram a reclamar do cansaço. Daí Elna lembrou eles que não estavam ali só para curtir banhos termais, mas também para fazer treinamento. Ela destruiu um idiota feio que tentou reclamar da afirmação dela e mandou eles descobrirem as linhas e formações que precisariam para lutar contra os monstros perigosos que moravam na montanha. Hila disse que os garotos deviam ficar na frente, já que eram bons em combate corpo a corpo, e as garotas deviam dar suporte de trás, já que eram mais especializadas em magia, e todo mundo ficou impressionado com o quanto ela manjava de formações. Os estudantes assumiram essa ordem e se moveram pelas montanhas e chegaram num ponto onde um dos colegas de classe do Noir, chamado Hjort, usou a skill de percepção para salvar Noir de pisar numa armadilha. Quando Noir perguntou quem colocou o fosso naquela área, uma garota fada chamada Pixie apareceu e revelou que foi obra de bandidos. As garotas imediatamente começaram a se derreter por ela tipo ela fosse a última Barbie. Mas Noir sabia que Pixie enganava pessoas, então usou o olho analítico nela e descobriu que ela tinha a habilidade de controlar monstros tipo marionete. Pixie ofereceu mostrar um atalho para os banhos termais, e todo mundo imediatamente saiu correndo para seguir ela, incluindo Noir, que estava determinado a proteger os amigos de qualquer parada vil que ela tivesse bolando. Ela conduziu eles para um túnel, que ela disse que era uma caminhada de 5 minutos até as termas, e eventualmente chegaram num local onde 3 caminhos ficavam à frente. Noir pediu para os colegas pararem e disse que podia ter monstros espreitando nesses caminhos.
Pixie tentou argumentar que não tinha nenhum, mas Noir acusou ela de usar a skill de controle de monstros para controlar monstros na área para que emboscassem eles. Pixie decidiu mostrar as verdadeiras cores, ordenando uns homens lagarto. Ela invocou para atacar eles, e Noir tentou organizar a classe para a batalha, mas os garotos todos correram na frente para lutar contra os homens lagarto diretamente. Uns homens lagarto escaparam dos garotos e encararam as garotas, mas acabaram sendo destruídos em segundos pela Ila e Emma. Quando todos os homens lagarto foram destruídos, Pixie tentou fugir, mas Noir parou ela usando um feitiço de gravidade para adicionar 10 kg no peso dela. Mais tarde naquela noite, eles chegaram no resort de banhos termais, e a velha no comando informou que os horários de banho eram designados e divididos entre homens e mulheres. As damas estavam preocupadas pelo fato dos garotos irem espiar elas nos banhos termais. Daí, um grupo de garotos liderado por Hjort prometeu que não fariam nada disso, mesmo que já tivessem tramando um plano para ter uma vista privilegiada de todos os plots das damas. Hjort revelou o plano para os caras da classe, que envolvia usar máscaras para não serem descobertos como punheteiros, mas Noir recusou participar da palhaçada deles. Daí, Hjort marcou ele como traidor e pediu pro resto dos caras capturarem ele. Eles perseguiram Noir até chegarem perto das termas das garotas, e Elna parou eles criando uma parede de terra. Noir pulou por cima da parede de terra e explicou pra ela que estava tentando parar os colegas idiotas. Daí, ela fez um movimento combo com ele que derrubou eles antes que pudessem alcançar as termas. Porém, Hjort levantou de novo e desafiou eles pra uma luta. Quando ele trocou socos com Elna, a força dele acabou sendo maior que a dela, fazendo ela ser empurrada pra trás. Noir segurou ela pra prevenir que caísse, mas acabou pegando um punhado dos melões dela no processo. Elna perguntou pro Hjort como ele conseguiu ficar mais poderoso. Ele se transformou numa versão Gunner do Hulk invencível e confessou que coletou toneladas de poções mágicas para se deixar mais musculoso com o propósito de espiar as garotas. Ele começou a pregar sobre como era o sonho de todo cara ver as colegas de classe femininas em posições vulneráveis, e Noir argumentou que espiar não valia a pena porque ia machucar os sentimentos delas. Hjort investiu com raiva nele, mas Noir igualou ele em força, e os dois se agarraram intensamente até que Hjort ameaçou fazer paradas suspeitas com Emma, fazendo Noir conceder a ele uma skill de impotência que permitiu facilmente derrubar ele no chão. Porém, Hjort afirmou que o grupo dele ainda ganhou, e um dos soldados caídos acordou de novo e começou a correr em direção aos banhos termais das garotas novamente. Noir perseguiu ele e tentou parar ele deixando ele mais pesado usando magia, mas isso quase não teve efeito nele. Para parar ele, Noir não teve escolha além de mergulhar no banho termal com ele. E depois disso, Elna e as garotas agradeceram Noir pelos esforços em parar os colegas bobões. Porém, Noir desabou de usar pontos de vida demais. E quando acordou, Elna decidiu recompensar ele deixando ele compartilhar um banho com elas com os olhos vendados fechados. Durante o banho, Emma e Elna começaram a esfregar as fábricas de leite por todo ele, e os pontos de vida dele subiram para mais de 10 mil no final da noite. Alguns dias depois, Emma, Lola e Luna estavam ajudando Noir a empilhar paradas na loja de itens raros em preparação para a grande inauguração, e ele contou que o nome da loja foi decidido ser Raridades Estelares por ele e a família. Depois de uma contagem regressiva divertida, eles oficialmente abriram a loja. E não demorou muito antes das pessoas de todas as partes da cidade invadirem a loja para checar todas as paradas legais ao redor. O pai do Noir disse com lágrimas pro Noir que tinha orgulho dele, fazendo Noir relembrar tudo que tinha conquistado nos últimos meses, e ele percebeu que era tudo graças à mestra. Mais tarde, naquele dia, ele foi encontrar Olivia na dungeon, e ele disse pra ela que finalmente estava pronto para mostrar a determinação dele libertando ela das correntes, como forma de agradecer por toda a ajuda. Ele perguntou pro grande sábio como podia libertar Olivia das correntes da morte sem matar ela, e o velho respondeu que a resposta que ele estava procurando estava no 15º andar da masmorra. Ele tentou perguntar por uma resposta mais específica, mas infelizmente, as enxaquecas vieram de um jeito mais sério que o usual. Quando chegou no 14º andar, ele alcançou uma pista dupla, onde uma placa pedia para seguir o primeiro caminho se fosse solteiro e o segundo se tivesse com alguém. Quando seguiu o primeiro caminho, ele chegou numa ponte fina que era cercada por espinhos, e uma placa na frente dizia que ele não podia usar nenhuma skill enquanto navegava naquela parte da dungeon. Noir decidiu recuar por enquanto, e ele mais tarde contou para Emma sobre tudo que Olivia tinha ajudado ele e também o objetivo atual dele de libertar Olivia da escravidão. Ela concordou em ajudar ele a conquistar isso. Daí ele levou ela pra dungeon escondida e dessa vez eles seguiram o segundo caminho no andar 14 que conduziu eles para uma sala vazia. Quando entraram na sala, a porta atrás deles de repente trancou e um enxame grande de goblins armados apareceu na frente deles. Os goblins pediram comida para eles. Daí Noir entregou uns biscoitos que vinha armazenando. E quando comeram, expressaram a satisfação de um jeito bizarro. De repente, um dos goblins pediu pra Emma grunhir tipo um porco. E quando ela fez isso, eles começaram a zoar ela. Daí, Noir envenenou eles com um segundo lote de biscoitos. Quando chegaram no 15º andar, Noir ficou chocado ao ver Olivia acorrentada lá também.
Mas quando tentou comunicar com ela telepaticamente, como normalmente faz, ela não respondeu. Noir usou o olho analítico e percebeu que a Olivia que ele estava vendo ali era na verdade as correntes da morte, usando uma cópia da Olivia como corpo. Eles viram um conjunto de comandos na parede que instruíam eles a libertar Olivia sem matar ela. Daí, Emma usou o corte de vento para cortar as correntes. As correntes da morte tentaram ser amigáveis, tipo Olivia, mas Noir não caiu na enganação, e ele tentou atacar ela usando uma bala de pedra grande, mas ela chutou pro ar tipo uma bola de futebol antes de disparar um feitiço de dragão flamejante gigante neles. Enquanto o dragão flamejante perseguia Noir, as correntes da morte derrubaram Emma no canto. Quando Noir foi checar ela, Correntes da Morte tentou finalizar eles com outro ataque grande, mas Noir rapidamente teletransportou ele e Emma para longe daquela área antes do ataque aterrissar. Eles voltaram para a câmara da Olivia e narraram o encontro com o clone dela no 15º andar antes de perguntar se ela tinha alguma fraqueza. Porém, Olivia sugeriu que eles desistissem, fazendo Noir dar um discurso sobre o quanto Olivia tinha feito por ele desde que se conheceram antes de jurar derrotar as Correntes da Morte, aconteça o que acontecer. Quando voltaram para a cidade, Noir disse para Emma que ia checar os registros da Olivia para ver se conseguia achar uma fraqueza. Porém, quando ele foi pro salão da guilda fazer essa pesquisa, Lola e Luna nem deixaram ele falar antes de performar todo tipo de movimento proibido nele, o que turbinou os pontos de vida dele pra caralho. No dia seguinte, Noir foi pra uma biblioteca onde leu sobre como Olivia uma vez derrotou uma clériga chamada Litterine, que tinha uma skill de sacrifício que conseguia atormentar Olivia. Noir sabia que a skill de sacrifício dele era o único jeito de derrotar a Olivia falsa. Daí, ele usou a skill criativa para desenvolver. Ele sabia que precisava upar antes de poder encarar ela de novo. Mas infelizmente, ele esbarrou com o clone das Correntes da Morte na rua e ela perguntou por que ele queria salvar Olivia. Ele respondeu que queria a mestra livre dos 200 e poucos anos de escravidão. E as Correntes da Morte confessaram que colocou Olivia por dor intensa todo dia para ver como ela reagia. Isso fez ele focar e ativar a skill de sacrifício. Mas quando investiu nela, ela esmagou ele na barriga. Quando ele tentou levantar, sentiu umas faíscas no corpo e as Correntes da Morte revelaram que o poder que ele estava sentindo era por causa do atributo de raio que ela criou para a lâmina. As Correntes da Morte se aproximaram dele e ergueram a espada no ar numa tentativa de aterrar um golpe final no Noir. Vários anos atrás, um garoto se aproximou da Olivia num bar e implorou para ela ser a mestra dele. Ela tentou expulsar ele, mas ele começou a se rebaixar. Daí, ela informou que era uma professora horrível e rejeitou ele de forma ainda mais dura. Ele seguiu ela por todos os lados pelos próximos dias, tipo um stand de Jojo, e repetidamente implorou para ela ser professora dele, fazendo ela perguntar por que ele precisava dela para ensinar tão desesperadamente. Ele disse que queria se tornar o aventureiro mais forte do mundo, por causa de uma promessa que fez para um amigo falecido, e deu uma chance para ele provar que era digno de ser estudante dela acertando um golpe nela. Quando ele investiu nela, ela desviou do ataque facilmente e disse para ele desistir de virar aventureiro. Porém, o garoto recusou desistir e continuou perturbando ela todo dia, até que um mês depois ela começou a dar umas dicas para ele sobre como derrubar goblins e algumas outras criaturas. Um dia, ela descobriu que o estudante foi morto por um goblin de ferro enquanto resgatava a filha de um certo nobre, e isso fez ela se arrepender de não ter ensinado ele apropriadamente ou concedido skills para ele. Ela chorou litros no túmulo dele. E pelos próximos 200 anos, ela apodreceu sozinha na dungeon até o dia que Noir apareceu pela primeira vez. Ela instantaneamente sentiu a necessidade de ajudar Noir porque ele parecia extremamente parecido com o estudante falecido. E agora, ela esperava que ele não morresse miseravelmente do mesmo jeito que ele morreu. Enquanto isso, Emma chegou bem na hora de salvar Noir do ataque final dela. Lola, Luna e Ila apareceram para defender Noir também, e apesar dos esforços dele em parar elas investiram no clone das Correntes da Morte de uma vez. O clone desviou e tancou todos os melhores ataques delas antes de derrubar Emma usando a espada de raio. Ela tentou finalizar Emma, mas Lola parou ela jogando um barril nela. Ela continuou com vários arremessos de barril a mais, mas o clone eventualmente acabou com ela jogando um barril próprio. Noir usou a skill de editor para remover a habilidade de raio da espada das Correntes da Morte, permitindo Ila destruir a lâmina com um soco brutal. Porém, o clone da Olivia acabou com Ila usando um feitiço de dragão flamejante, e Noir disse para Luna curar ela, mas Luna desabou. Ele checou as garotas usando o olho analítico e percebeu que o clone estava de alguma forma deixando elas fracas usando magia. Quando retomou a luta com o clone das Correntes da Morte, toda a skill que ele tentou usar deu errado, e ele percebeu que ela estava mexendo nas skills dele, usando versões mais fortes das skills que Olivia deu para ele. Porém, ele afirmou que nunca ia desistir, e ele desistiu de todas as habilidades principais para usar a skill de sacrifício de novo, o que permitiu ele dominar o clone com uma enxurrada de ataques. Infelizmente, a espada dele não conseguia perfurar a pele dela, e ela derrubou ele mais uma vez com uma saraivada de socos antes de mandar o dragão flamejante finalizar ele. Naquele momento, ele lembrou de todos queridos para ele, e isso deu a determinação que precisava para pular direto na boca do dragão flamejante.
Ele destruiu o dragão com um corte, e a espada dele absorveu um pouco das chamas, que ele então usou para destruir as correntes da morte de uma vez por todas. Depois da batalha, Noir estava completamente drenado de pontos de vida. Daí as 4 damas energizaram ele do jeito cultural. Um tempo depois, Noir encontrou a Olivia, que agora estava completamente livre, e abraçou ela com lágrimas enquanto ela elogiava ele por ser um estudante forte. Os dois expressaram a gratidão um pelo outro, e ela abraçou ele apertado de tal maneira que o rosto dele estava plantado nos melões dela. Vários meses depois, Noir retornou para Dungeon com Olivia, e ela disse para ele que ele podia ficar tão poderoso quanto ela se chegasse no nível 100. Daí, ele disse o encantamento para os portões da Dungeon se abrirem. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.